precisamos de matéria-prima, não é isso? Veja que não muda, não é? Sai capítulo, entra capítulo. Se eu vou trabalhar com ciência de dados, com análise de dados, o que eu preciso? De matéria-prima, de dados. Para o nosso caso, estaremos trabalhando com visão computacional. Então, a nossa fonte de dados será, na verdade, um conjunto de imagens. Nós temos várias alternativas gratuitas. Você também pode construir o seu próprio dataset de imagens. Na formação Engenheiro de IA, tem o curso de análise de imagens com inteligência artificial. Em cada capítulo, eu trago para os alunos diferentes conjuntos de dados de imagens, para que possamos trabalhar em diferentes projetos. Aqui, eu vou trazer para você o CIFAR 10, ok? Tem aqui o site oficial, coloquei aqui o link para você, disponibilizado pela Universidade de Toronto, no Canadá. E veja que esse conjunto de dados ele tem exatamente 10 classes. Aqueles nomes em inglês que apareceram aqui no comecinho. Veja que eu não tirei do além, não é? Tirei de algo que faz todo sentido. Pois bem, o que isso significa? De forma resumida, ok? Um conjunto de pesquisadores decidiu criar um dataset e oferecer isso publicamente para ajudar na pesquisa em inteligência artificial. Eles então coletaram várias e várias imagens dessas 10 categorias. Imagens de aviões, de automóveis, de pássaros, gatos e assim por diante. Ou seja, eu tenho várias imagens de várias categorias. Nesse caso, 10 categorias especificamente. Aqui em cima tem todos os detalhes para você sobre essas imagens. Tudo bem? Temos várias formas de trabalhar com esse dataset. O próprio Keras já traz para você o dataset disponível para uso. Então veja que eu vou usar o pacote datasets, que eu importei aqui em cima, vou chamar o pacote CIFAR 10. E desse pacote eu vou chamar a função loadData, o método loadData, para carregar os dados. Esse método, ele retorna isso aqui, ó, 4 grupos de dados. Então ele retorna imagens de treino, labels de treino, imagens de teste, labels de teste. Então como ele retorna 4 elementos, eu estou colocando aqui 4 elementos devidamente separados para poder organizar tudo. O que é a imagem propriamente dita? É isso aqui, ó. Essas pequenas figuras que você vê aqui são as imagens. E o que é o label? Label ou etiqueta? É isso aqui, ó. Exatamente o nome. Ou seja, essas aqui da primeira fileira são imagens de aviões ou de aeronaves, não é? Da segunda fileira, imagens de automóveis e assim sucessivamente. Bom, isso nos leva a uma outra discussão. Quem faz esse trabalho, não é? Isso aqui é o chamado trabalho de etiquetagem. Você tem que trabalhar com dados históricos, não é isso? Toda vez que trabalhamos com IA, Machine Learning, Deep Learning, dados históricos, sempre. Então eu tenho que buscar imagens. Para cada imagem, eu tenho que colocar uma etiqueta, um label, dizendo o que é aquela imagem. Pois bem, os pesquisadores fizeram exatamente isso. Isso pode ser automatizado, claro, via programação. Tem softwares que fazem etiquetagem. Quando você trabalha, por exemplo, com imagens da área médica, não é? Imagens médicas, nesse caso, um profissional especialista da área médica tem que pegar, por exemplo, a imagem de raio-x e dizer se ali tem ou não, por exemplo, um tumor no pulmão ou em algum outro órgão. Aí você vai fazendo a etiquetagem e depois disso você tem imagens e labels. As imagens serão os dados de entrada, os labels, os dados de saída. Eu então vou alimentar o modelo, ele vai aprender o relacionamento matemático, depois que o modelo estiver treinado, eu entrego novas imagens e ele vai fazer a previsão do label, que é exatamente o que nós chamamos de classificação. Tudo bem? Eu estou resumindo, claro, para você, embora seja uma visão de alto nível, estou procurando explicar o processo. Se quiser aprender isso em detalhes, você vai encontrar, claro, aqui nos cursos da DSA. Pois bem, vamos então carregar os dados, lá está, e na sequência eu vou preparar uma lista Python com os nomes dos labels, que são as classes, porque eu vou usar isso durante o meu processo. Então vamos criar a lista. Tem que ser obrigatoriamente em inglês? Sim, tem que ser. Por quê? Porque o dataset está em inglês. Mas eu poderia fazer aqui um trabalho de tradução dentro do meu próprio processo. E eu mostro isso lá no curso de análise de imagens com IA. Você pode pegar um dataset em qualquer idioma, você vai fazendo todo o processo de preparação, construção e aí classificação com o modelo, e no final você faz uma espécie de depara. Você faz a tradução e entrega isso, por exemplo, ao tomador de decisão. Para o nosso exemplo, como são nomes simples, não é, em inglês, eu mantive desta forma.
Continuamos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.